Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu coração. Aqui estamos nós mais uma vez para refletirmos sobre a palavra de Deus, aprendendo mais sobre esse Deus que cuida da gente, desse Deus que não nos desampara, desse Deus que está a todo momento cuidando e trazendo paz e trazendo vida aos nossos corações. Tentando aprender mais sobre o livro de Jó, tentando aprender mais sobre tudo aquilo que ele passou e como, de certa forma, isso pode nos ajudar nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, né? Um tempo de angústia, um tempo de sofrimento, tempo onde o coração tem se machucado e tem sofrido com tantas coisas que nós temos visto nos dias de hoje. Queria convidar você a orar comigo nesse momento. Deus, muito obrigado, ó Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Vai cuidando, Deus amado, do teu povo. Vai cuidando, Senhor Deus, da tua igreja. Repreendendo, ó Deus amado, todo o mal. Trazendo paz, trazendo vida, trazendo esperança. Nos ajuda, Deus amado, nessa noite a compreender o teu chamado, compreender, Senhor, a tua doce voz que fala ao nosso coração. Adentra os lares, traz paz, traz renovo, traz vida. É o que nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Um homem chamado Jó. Nós vimos na semana passada a conversa de Jó com Deus, a tentativa de Jó, em que ele convida a Deus para sentar à frente da sua casa, onde ele convida a Deus para bater um papo, para conversar e derramar sobre Deus todas as suas dores, as suas angústias, derramar sobre Deus os seus sofrimentos. E quando Jó faz isso, Jó busca de alguma forma experimentar o cuidado de Deus. Jó busca de alguma forma experimentar a graça, experimentar o renovo, de entender tudo o que estava passando. Como a gente viu na semana passada, quanto mais se questiona, mais nós crescemos, mais nós aprendemos, mais nós nos desenvolvemos. E aí, nesse momento, quando Jó está lá tentando conversar com Deus, que Jó termina o seu bate-papo com Deus, esperando Deus falar algo, esperando Deus apresentar algo, Bildade vai e se levanta como se ele fosse o porta-voz de Deus, o interlocutor de Deus, alguém que pode falar em nome de Deus. E é interessante que às vezes o religioso, a religiosidade, alguém que é amante apenas das leis, ele se sente no direito de falar em nome de Deus. Esquecendo que para falar em nome de Deus não é pelo discurso que é dito, mas pela vida que é apresentada. Mas nós vamos entender um pouco desse rompante de Bildade, achando-se no direito, interrompendo Deus, né? Porque às vezes achando que está falando em nome de Deus, Bildade na verdade está interrompendo Deus, interrompendo uma oração, interrompendo um momento de reflexão. Porque ele julgava de que aquilo ali não era importante e ele tinha que cortar Jó naquele momento. Então vamos ler Jó capítulo 8, como eu penso, né? Não sei se já é o capítulo 8 ou ainda é o capítulo 8. Eu vou pensar que é já o capítulo 8, porque quando a gente vai estudando a palavra de Deus, ela vai passando cada vez mais rápido e a gente vai gostando e aprendendo e mergulhando e ela vai se revelando para a gente de uma maneira muito saborosa ao nosso coração. Jó capítulo 8 diz o seguinte: Então respondeu Bildade o suíta: Até quando falarás tais coisas? E até quando as palavras da tua boca serão como um vento impetuoso? Perverteria Deus o direito, ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso, permitires misericórdia, se fores puro e reto, e ele, sem demora, despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. O teu primeiro estado, na verdade, será sido pequeno,
mas o último crescerá sobremaneira. Pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e atenta para a experiência de teus pais. Porque nós somos de ontem e nada sabemos, quanto os nossos dias sobre a terra é como a sombra. Porventura não te ensinarão os pais, não haverão de falar-te e do próprio entendimento não proferirão essas palavras? Pode o papiro crescer sem lodo? Ou viça o junco sem água? Estando ainda na tua verdura e ainda não colhidos, todavia, antes de que qualquer outra erva secam. São assim as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança dos ímpios perecerá. A sua firmeza será frustrada e a sua confiança é teia de aranha. Encostar-se-á a sua casa e ela não se manterá. Agarrar-se-á a ela e ela não ficará em pé. Ele é viçoso perante o sol e os seus renovos irrompem no seu jardim. As suas raízes se entrelaçam num montão de pedras e penetram até as muralhas. Mas se Deus o arranca no seu lugar, então este negará, dizendo, nunca te vi. E eis que deu a sua vida, e do pó brotarão outros. E eis que Deus não rejeitará ao íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. Ele te encherá a boca de riso, e os seus lábios de júbilo. Teus aborrecedores se vestirão de ignomínia, e a tenda dos perversos não resistirá. Deus, muito obrigado, ó Pai, mais uma vez, Senhor. Traz paz no meu coração, traz renovo, traz esperança. E que eu possa, Deus amado, falar ao coração do teu povo nessa noite, aquilo que vem do teu coração. Cuida de mim, cuida do meu coração, da tua igreja. Fala ao teu povo nessa noite. É o que eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amados, nós estamos agora aqui em um momento muito interessante do texto. Momento onde Bildade se acha no direito de falar em nome de Deus. Ele interrompe Jó no seu momento de intimidade. Ele interrompe Jó no seu momento de oração. Ele se acha no direito de interromper a oração do outro. Eu fico me lembrando de Eli, quando Ana está lá orando e balbuciando e falando, se derramando na presença do Senhor, e ele chega e diz, ei, você está bêbada, mulher? Que negócio é esse? Ele se acha no direito, por ser sacerdote, de interromper a oração de Ana. Ele se acha, como sacerdote, no direito de interromper a intimidade daquela mulher com Deus. E quando eu olho para Bildade, eu enxergo o mesmo comportamento. O comportamento de alguém que se acha bom demais, de alguém que se acha pronto demais, que pode interromper a oração do outro, que pode interromper a intimidade do outro. E muitas vezes nós percebemos isso, esse comportamento dentro das igrejas, dentro das relações, no espaço de culto, dentro das relações onde nós menosprezamos a intimidade do outro e achamos que temos o direito de intervir na intimidade do outro. A gente quer ditar a maneira com que o outro deve falar com Deus, se relacionar com Deus, porque a primeira fala de Bildade a Jó é, Jó, até quando vai ficar falando besteira? Até quando vai ficar falando palavras vazias e que destroem, Jó? Jó, não é assim que se fala com Deus. Existe um modelo, Jó, existe uma forma, existe um jeitinho de falar com Deus. Não é chegar para Deus e questionar, não, Jó. Jó não é assim. Bildade se achava no direito de chegar e interromper a intimidade, ditar a intimidade do outro. Muitas vezes nós nos achamos nesse direito também. Nós queremos dizer como as pessoas devem louvar, nós queremos dizer como as pessoas devem orar, nós queremos dizer como as pessoas devem se vestir, nós queremos dizer como as pessoas devem viver. Porque o bom religioso, aquele que é apegado à lei,
eles só conhecem a lei pura, seca e estéril. Porque a lei não gera vida. O amor gera, mas a lei não. Então Bildade, estéril de amor, se coloca diante de Jó, não para cuidar de Jó, ele se coloca diante de Jó para apontar o dedo, para interromper a intimidade de Jó com Deus. Bildade presta um desserviço a Deus, porque ele interrompe a intimidade. O evangelho não pode ser interrompido. E às vezes a gente, com o nosso costume, o nosso amor, o nosso apreço às leis, nós interrompemos a intimidade das pessoas com Deus. Isso não pode acontecer. E aí outra coisa que eu acho mais interessante é que além de interromper, ele é um caçador de pecados. Porque ele chega logo para dizer para Jó, você pecou, seus filhos pecaram e estão pagando pelo que vocês fizeram. Parece até loucura. E seria cômico se não fosse trágico. Mas a gente percebe os mesmos comportamentos hoje dentro das igrejas, dentro das relações de nós cristãos para com os outros. Quando a gente vê alguém passando por alguma dificuldade, passando por qualquer aperto, a gente pergunta logo, por que você está assim? O que foi que você fez? Nós estamos agora no Setembro Amarelo e tem crescido cada vez mais o número de pessoas com depressão, tem crescido o número de pessoas com transtorno de ansiedade. Nós temos visto, até na nossa última live, né, com a psicóloga Ramile, né, que ela trouxe algumas informações e tem 40, a cada 40 segundos, se eu não estou enganado, uma pessoa tira a própria vida no mundo. A cada 10 suicídios, 9 poderiam ser evitados. Mas quando nós enxergamos alguém hoje com depressão, a gente quer botar a culpa no diabo. A gente quer botar a culpa sobre a pessoa que já está carregando sobre os lombos um peso, uma dor, um sofrimento. A gente quer lançar a culpa sobre aquele que está sofrendo. Não é assim que a gente faz quando alguém é estuprado? A gente pergunta, estava vestindo o quê? Estava andando o quê? E uma hora dessa naquele lugar, a gente tenta o tempo todo lançar a culpa sobre a vítima, tentando achar sobre aquele que sofreu a culpa do que está sofrendo. E não pode ser assim. Quando nós olhamos para Jó e olhamos para pessoas que estão sofrendo, amarguradas, pessoas que estão com dores, com angústias tão profundas nos dias de hoje, nós precisamos olhar para elas com um olhar cheio de amor, cheio de ternura e cuidar dessas pessoas. Muitas vezes nós vemos algumas pessoas passando por algumas dificuldades na vida, algumas dores profundas, e a gente tenta descobrir quem foi que pecou. Só que existem coisas que a gente não vai entender. Eu lembro de João 9, quando os discípulos chegam para Jesus, e aí Jesus, caçador de pecados somos nós mesmos. Quem foi que pecou? Ele ou os pais? Para que nascesse assim? Porque a lei diz que quando os pais pecam, os filhos podem cumprir, receber a paga desse pecado e dessa transgressão. Jesus, eita rapaz, vocês não perdem tempo e não aprenderam nada comigo, não foi? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nem ele pecou, nem seus pais. Mas o que vocês vão ver agora é a glória de Deus. E a glória de Deus é a cura. Não importa o como ele está assim, não importa o porquê que ele chegou daquele jeito, não importa o porquê ele está passando. O que vocês vão ver agora, o que é importante é que existe um Cristo que é capaz de mudar essa realidade. Mas muitas vezes nós, como discípulos de Jesus, não aprendemos ainda do Mestre. E seguimos caçando, procurando, buscando os pecados. A gente quer saber o porquê, a gente quer saber como, a gente quer descobrir. Bildade olha para Jó, naquela situação,
Bildade olha para Jó naquele sofrimento e quer tão somente culpar Jó, dizer: Jó, você e seus filhos estão pagando pelos erros que vocês cometeram, Jó. Jó, vocês e seus filhos são culpados e ponto final. Não tem o que eu perguntar, Jó. Porque muitas vezes o religioso, alguém que ama muito a religiosidade, ama muito a religião, as coisas, não consegue enxergar para além do pecado do outro. Sabe por que não consegue enxergar para além do pecado do outro? Porque não tem coragem de enfrentar os seus próprios pecados. Porque não tem coragem e tem medo de que as pessoas enxerguem também a sua própria podridão, a sua própria... o seu próprio pecado, a sua própria, que a gente chama, né, de carniça interior. Aquilo que não cheira bem. E aí a gente usa o truque como os mágicos usam. Os mágicos chamam a atenção para essa mão para que ele possa fazer o truque com a outra. Então, o religioso, ele aponta o pecado do outro para esconder o seu pecado, para desviar o olhar e a atenção do que está acontecendo na sua vida, lançando sobre a vida do outro. E é isso que Bildade está fazendo, é o momento de ir à forra. Ele não fala dele hora nenhuma, ele apenas aponta para os erros de Jó. E diz: Jó, você é culpado. Porque isso é a característica de todo ser religioso, amante da religião, fundamentalista, é apresentar o tempo todo um Deus punitivo. Ele quer a todo tempo que sigamos a Deus não pelo amor e não pelo que já foi conquistado na cruz, mas pelo medo. Enquanto a teologia da prosperidade, né, ela busca fazer com que as pessoas sigam Jesus pela ganância, o fundamentalismo religioso quer que as pessoas sigam Jesus pelo medo. Enquanto o Evangelho quer que você o siga pelo amor. O amor que foi conquistado na cruz do Calvário. Um Deus que se tornou maldição em nosso lugar. Então, ele não quer que o sigamos pelo medo e nem pela ganância. Ele quer que o sigamos pelo amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? É esse Deus que você serve. Não é um Deus caçador de pecados. Não é um Deus que aponta. Porque quando a gente para olhar o texto, depois ele diz até uma coisa que é verdade. Ele diz assim, olhe, existe um Deus de misericórdia. Olha o que diz o verso 5. Mas se tu buscares a Deus, é o Todo-Poderoso, pedires misericórdia, se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a tua justiça na tua morada. O teu primeiro estado, na verdade, será tido como pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Olha que coisa bonita. Isso é mentira, pastor? Não, é verdade. Mas você percebe algum amor na fala de Bildade? Bildade poderia ter dito assim: ei, Jó, você serve a um Deus cheio de misericórdia, Jó. Jó, você serve a um Deus, Jó, que pode mudar, Jó. Com a retidão do teu coração, Jó, com a integridade, Jó, Deus vai mudar o teu quadro e você vai viver experiências grandiosas com Deus, Jó, porque o Deus que nós servimos é um Deus maravilhoso. Isso é falar com entusiasmo, isso é falar cheio de amor. Mas não, Bildade diz logo: se tu tiveres misericórdias, se tu for reto, se tu for íntegro, meu Deus do céu, então eu estou lendo o texto errado, porque começa o livro de Jó dizendo o seguinte: havia um homem na terra de U, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que desviava do mal. Nós já pensamos aqui que o autor teria sido Moisés, provavelmente. E a história que Moisés escuta logo de início é de um homem íntegro, de um homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal.
Mas alguém que caminha com Jó, Bildade, que se diz amigo, não consegue enxergar isso em Jó. Isso por quê? Porque a religiosidade, o fundamentalismo religioso cega. Ele enxerga em Jó apenas que Jó, se Jó está passando por isso, é porque ele não é puro, porque ele não é íntegro, porque ele não abre a porta da casa dele para misericórdia, mas Jó precisa fazer. E eu acho engraçado que o discurso do religioso é um discurso carregado de pseudo-amor. Eu estou cuidando de você. Essa minha fala aqui, essa minha fala de justiça e de amor é por cuidado. De boas intenções, o inferno está assim, ó, tá cheio. Porque não é a boa intenção, é o que se está por trás. O discurso de Bildade é um discurso duro, um discurso frio, um discurso sem amor. Ele pega tão somente o que a lei que ele segue, que ele entende, diz é isso e acabou. Mas ele esquece de que existe um Jesus, que existe um Deus que não é carregado de rigidez. Bildade é parecido com os fariseus que olhavam Jesus de longe e que falavam de um Deus que era punitivo e que era frio e que era gélido. Eles falavam de um Deus que era conhecido apenas pela lei. Mas Jesus fala a partir de que ele é a palavra de Deus. Deus fala a partir dele mesmo, do amor que tem no coração. A gente lembra do João capítulo 8, da mulher adúltera, que eu amo esse texto também. De que a mulher é pega em adultério, os judeus trazem, todos montam aquele circo. Rabi, bom mestre, ainda agem de ironia com Jesus. Pegamos essa mulher aqui em adultério e a lei diz, mas a lei também disse que tinha que trazer o homem que foi pego lá em adultério com a mulher, mas não trazem, porque ela é uma mulher. E aí coloca Jesus diante dessa mulher, e Jesus conhecia o coração daqueles homens. Os homens não conheciam Jesus, não conheciam Deus, porque deixa eu falar uma coisa para você muito bem clara. O fundamentalismo religioso faz com que desconheçamos Deus e conheçamos apenas a lei. Só que eu volto a afirmar o que eu estou afirmando nesse vídeo todo. A lei é fria. E aí, quando eu olho o texto, Jesus olha assim, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Todos lançam a pedra no chão. Jesus olha para a mulher adulta e diz, agora me conte aí, como é que foi que você foi parar aí? Como é que foi que você parou nesse lugar? O que foi que aconteceu? E pegaram você, como foi a sua história? Ah, mas você também deu mole. Como é que você faz isso? Você não percebeu? Como você não percebeu? Me conte esse negócio direito. Não foi assim que Jesus fez. Ele fez, mulher, onde estão os teus acusadores? A mulher olhou e disse, tem nenhum não. Pois bem, minha filha, eu também não te condeno. Vai e não viva mais nesse pecado. Vai e não seja mais subjugada. Vai e não seja mais humilhada. Vai e não padeça mais. Isso é o que o amor faz. Jesus não poderia, a lei diz que não poderia curar no sábado. Ele não apenas curou no sábado, como ele curou uma mulher dentro da sinagoga, colocou no meio, chamando a atenção para ela e curou no sábado no meio da sinagoga. Ah, o pastor está dizendo então que a gente deve desobedecer a Bíblia? Não, estou dizendo que Jesus é a lei que regra o nosso coração, que rega a nossa vida, porque ele é amor. Nós devemos pensar sempre o que é que Jesus faria. Eu não estou mandando ninguém desobedecer a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, porque ela contém Jesus Cristo, ela fala sobre Jesus Cristo, ela apresenta Jesus Cristo, porque o Verbo se fez carne e habitou em nosso meio. Nós precisamos olhar com amor. Nós precisamos olhar com esperança, com compaixão para a dor do outro. Parece que a gente colocou um compasso e acha que pecado agora é algo sistemático.
Jesus Cristo agia de forma diferente com cada indivíduo, a depender da intimidade que ele tinha. Jó era alguém que não tinha o peso da culpa do que estava fazendo, estava passando por tudo isso, mas o sistema religioso não tentou entender Jó, apenas culpou, apenas lançou sobre Jó o jugo e a punição. E às vezes como igreja a gente faz isso. A gente quer saber tão somente como é que eu puno. Nós éramos antes os oprimidos, agora nós nos tornamos os opressores. Aí eu lembro também, eu sou apaixonado, né? Eu amo esse texto, né? Do rapaz que foi espancado no caminho entre Jerusalém e Judá, no caminho chamado Vale da Sombra da Morte. E esse homem espancado passou o sacerdote, nada fez, porque estava muito apressado. Passou o levita, nada fez, porque estava muito apressado. Quando passou o samaritano, ele parou, cuidou das feridas, deixou em uma hospedaria e disse, está tudo pago, e se tiver devendo mais alguma coisa, quando eu voltar, eu pago o resto. Aí eu me lembro no Salmo 23, quando o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quem é Jesus nesse caminho? Não é o sacerdote que está preocupado apenas com o templo. Não é o levita que está preocupado apenas com o louvor e a organização do culto. É o samaritano que está muito mais preocupado em alguém que está sofrendo para que possa ser acolhido, amado e cuidado. Então o que nós precisamos entender é que não existe nada mais importante do que o outro, porque o coração do outro é lugar santo, porque o outro é santificado por Deus. Nós precisamos carregar um olhar de amor, um olhar de esperança, um olhar de vida. Jó olha nesse momento para o amigo que interrompeu a sua oração e enxerga tudo menos amor. Enxerga tudo menos esperança. Enxerga tudo menos vida. Jó se sente ainda pior. E talvez nós fazemos isso no nosso dia a dia com pessoas que nós julgamos e apontamos, ao invés de apresentar o Cristo, que tem o papel de chamar todos que estão cansados e oprimidos para aliviar, nós colocamos ainda mais sobre os lombos o peso, a carga da religiosidade. Onde as pessoas querem o alívio da culpa, num mundo que está padecendo, num mundo de pessoas que estão sofrendo, de pessoas que estão buscando uma palavra de esperança, uma palavra de vida. Muitas vezes nós temos levado uma palavra de morte. Nós precisamos fazer como o personagem Paráclito, Barnabé. Barnabé que chega e encontra Saulo, encontra Paulo. Que os outros discípulos não queriam Paulo por perto, porque Paulo era o que perseguia, Paulo era o que mandou matar, Paulo era um judeu, um fariseu muito conhecido. Mas quando chega Barnabé que olha para Paulo, o coração de Barnabé se enche de compaixão, porque ele é o Paráclito, ele é morada do Altíssimo, ele é morada do Espírito Santo. E ele então acolhe aquele homem e cuida dele e traz para perto e abraça e ensina. E ainda assim depois Paulo briga com Barnabé por causa de Marcos. E Barnabé faz o quê? Traz Marcos para perto, ensina, cuida e depois Paulo manda chamar Marcos, porque este para mim é muito importante. Olhe o que o amor pode fazer. Se Barnabé não olhasse para Paulo com um olhar de amor e de esperança, se olhasse para Paulo com o olhar da lei, Paulo era o perseguidor, o que matou, então precisamos matar, precisamos acabar com Paulo, porque essa tem sido a lógica da igreja nos dias de hoje. Uma lógica não de recuperação, mas uma lógica de exterminar, extirpar. Queremos ter um discurso homogêneo, queremos fazer com que a igreja tenha apenas o que eu entendo como certo e não o que Cristo tem soprado no meio do povo. Bildade é, nesse momento, a representação de todo o estereótipo fundamentalista religioso. De um fundamentalismo religioso que mata, que tem adoecido, que tem empobrecido e esvaziado o significado do Evangelho de Cristo. Nesse dia,
nesse dia de chuva, nesse dia de esperança, nesse dia de canto de pássaros, nesse dia de graça. O Espírito Santo do Senhor quer que você se dispa de toda a tua religiosidade, de todo o teu fundamentalismo. E quer que você não... Primeiro que você se enxergue nesse lugar. Porque o grande problema é que as pessoas não se enxergam num lugar. O que é que você tem valorizado mais hoje? Se chega alguém que adentra a porta da tua casa e que cometeu um pecado aos teus olhos, o que é que você faz? Você acolhe, você ama, você abraça, ou você o julga, ou você o coloca para fora da tua vida? Nós precisamos refletir sobre o que é o Evangelho. Quando a gente vê uma intimidade diferente de que a pessoa tem com Deus, diferente da nossa, qual tem sido a nossa reação? É julgar e dizer que aquilo não é Deus, é Ele, e não pode, tem que ser da minha forma, do meu jeito. E aí falando ainda para mim, né, tem que adorar do meu jeito, da minha forma. Não. Nós precisamos ser abraço para os que estão sós. Nós precisamos ser calor para os que estão passando frio. Nós precisamos ser esperança para o que não as tem mais. Nós precisamos ser cura para o mundo doente. Nós precisamos ser acalento para aqueles que estão perdidos. Nós precisamos ser bússola, nós precisamos ser farol, nós precisamos ser marquise em dia de chuva. Nós precisamos ser alegria para um mundo que enfrenta uma tristeza de uma pandemia, de uma recessão econômica. Nós precisamos ser afago, nós precisamos ser íntegros. E é o que ele fala sobre integridade, que Deus não resiste a um coração íntegro. O coração íntegro é aquele que leva em conta a integridade total do ser, corpo, alma e espírito. Integridade é aquele que abraça, é aquele que entende o sofrimento, é aquele que entende a dor. Nós precisamos cuidar de um mundo que está sofrendo. Nós precisamos abraçar, sem perguntar o porquê nem para quê. Nós precisamos apenas demonstrar o amor de Deus. E humildade é a representação clara de tudo aquilo que nós não podemos fazer. Nós precisamos deixar o tempo do outro em nossos braços, cuidando, amando e ensinando. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu coração. E se você nessa noite que está assistindo a esse culto, está passando por esse momento de dor, de sofrimento, que essa palavra possa ser abraço. Eu me coloco aqui para te ouvir, eu me coloco aqui para te abraçar, eu me coloco aqui à disposição para orar por você, para orar com você. Cada momento que eu paro para ouvir as pessoas, para conversar com as pessoas, cada vez que eu entendo um pouco mais a dor das pessoas, eu tenho percebido quanto esse mundo tem precisado mais de mim e de você. Um médico conhecido, ele disse que tem aumentado cada vez mais nessa pandemia o número de pessoas que estão com algum tipo de transtorno e precisam de remédios e precisam de consultas, e a consulta apenas física não está dando conta, e ele agora está tendo que atender por telefone, porque o número de pessoas adoecidas nesse tempo tem se multiplicado. E o teu papel e o meu papel como igreja não é perguntar o porquê, é dizer: eu estou aqui com você. E existe um Deus maravilhoso que pode mudar o quadro. Existe um Deus maravilhoso que pode mudar a tua vida. Eu creio nisso. Se você crê também nisso, comece a orar e falar com Deus e pedir a Deus: Deus, me mostra onde eu tenho errado. Deus, me mostra onde eu tenho amado mais a religião do que a tua mensagem. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Não há uma outra mensagem. Não há uma outra verdade. Mas sim a verdade da cruz. A verdade da cruz que diz para um bandido que se converte de que hoje ainda estarás comigo no paraíso. A verdade da cruz que olha para a humanidade e diz: sobre mim estão os teus pecados, está consumado. A verdade da cruz que diz
que ama todos os homens e que quer transformar vidas. Que possamos levar a mensagem na cruz, assim como Jó precisava de uma mensagem pura de acalento e de amor vinda da parte de Deus. Foi interrompido por Bildade, porque achou de que um bom discurso iria transformar Jó. Mas nós estamos em um tempo onde não é o discurso que transforma, mas sim as nossas ações, a nossa vivência. Que sejamos o quinto evangelho. Que não que não possamos envergonhar o evangelho nesse tempo. Eu quero orar pela tua vida nesse momento. Se você puder, feche os teus olhos comigo. Deus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia. Cuida, Deus amado, nesse momento dos teus filhos. Vai, ó Deus amado, quebrando todo legalismo religioso, todo fundamentalismo, toda religiosidade que caia por terra agora no nome santo de Jesus. Abençoa os teus filhos, dá um restante de semana em paz, cheio de vida, cheio de esperança. Muito obrigado, Senhor, por tudo. E derrama nesse momento sobre o teu povo o amor do Deus Pai, a graça do Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo. É o que nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Um beijo no teu coração. Que a paz do Senhor esteja sobre a tua casa.